Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa primeira aula e uma aula extremamente importante. Nessa aula nós vamos ver uma linguagem que vai ser utilizada em todas as nossas demais aulas. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia da importância dessa aula, digamos que um aluno quer assistir um vídeo meu, só que ele ainda não assistiu esse vídeo. Eu vou dizer no início dos próximos vídeos, se você não assistiu o primeiro vídeo, volte para assistir o primeiro vídeo antes de assistir os demais, tá certo? Todas as nossas demais aulas vão utilizar essa linguagem que vai ser mostrada aqui para vocês, tá certo? Poxa, Cauê, por que se concentrar tanto nessa linguagem? O principal motivo é porque eu acho que essa linguagem pode ajudar bastante os meus alunos a reduzir a quantidade de erros nas contas. Tá? Então, isso eu acho que já é um motivo muito forte. Então, vamos lá. Olha só, vamos resolver essas equações do primeiro grau. Começando por uma equação preta ali, ó, escrita em preto. X mais 2 igual a 3. Como é que os alunos normalmente raciocinam nessa questão? Eles pensam assim: o 2 está com sinal positivo, então ele passa com sinal negativo. E aí fica x é igual a 3 menos 2, x é igual a 1. Aquela equação de azul, x menos 4 é igual a 5. O 4 está com sinal negativo, então ele passa para o outro lado positivo. Então x vai ser igual a 5 mais 4, x vai ser igual a 9. Equação vermelha, 2x igual a 5. O 2 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado dividindo, então vai ficar x igual a 5 sobre 2. Equação verde, x sobre 3 igual a 4. O x está sendo dividido por 3, então o 3 passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar x igual a 3 vezes 4, x é igual a 12. Tá? E, pessoal, não sei se vocês já se questionaram quanto a isso, mas por que o 2 que estava positivo passou negativo? Por que o 4 que estava com sinal negativo passou positivo? Por que o 2 que estava multiplicando passou dividindo? Por que o 3 que estava dividindo passou multiplicando? Tá? Então, essa nova linguagem, essa linguagem que eu vou sugerir para vocês vai fazer com que vocês entendam o porquê disso. Certo? Vamos lá. Linguagem sugerida. Quais são os benefícios dessa linguagem? Com certeza, esse primeiro benefício é o que mais me motiva a passá-la para os alunos. Diminuir a quantidade de erros. Eu realmente acredito que com essa linguagem que eu vou sugerir para vocês, o aluno realmente consegue diminuir a quantidade de erros que ele comete resolvendo contas, resolvendo questões. Outro benefício é entender melhor o que ele faz. Né? Se você entende melhor o que você faz, normalmente você comete menos erros. Outro benefício é agilizar as contas. Quando você está se sentindo à vontade já com essa linguagem, realmente você faz contas mais rapidamente. E outro benefício extremamente importante para os alunos é perceber com mais facilidade erros cometidos. O que me chama a atenção é que em algumas provas, alguns alunos terminam a prova com uma certa folga de tempo. Então, por exemplo, eles conseguem revisar a prova toda. Então, digamos que um aluno cometeu um erro numa conta na primeira questão, mas ele acabou a prova e revisou a prova toda, dentre elas a primeira questão. E mesmo assim não conseguiu perceber aquele erro que ele tinha cometido na questão. Tá? Então, eu acho que essa linguagem vai ajudar você a perceber erros que você cometeu. Ok? Vamos lá. Vamos considerar que C é a quantidade de canetas que Carlos possui e M é a quantidade de canetas que Maria possui. E que, por coincidência, C igual a M. Ok?
Se eu tenho que a quantidade de canetas de Carlos é igual à quantidade de canetas Maria, e eu adiciono 2 em ambos os membros, o que acontece? Vamos tentar trazer isso daí para uma situação real, né? Olha só, digamos que Carlos, né, que tinha C canetas, comprou mais 2, né? E Maria, que tinha M canetas, ganhou mais 2. O que vai acontecer? Ora, se Carlos tinha C e comprou mais 2, ele vai ficar com C mais 2 canetas. Se Maria tinha M e ganhou mais 2, ela vai passar a ter M mais 2 canetas. E aí, qual é a relação entre essas novas quantidades? C mais 2 e M mais 2. São iguais? São diferentes? Ora, se as quantidades originais eram iguais, se Carlos e Maria tinham a mesma quantidade de canetas e Carlos passou a ter 2 a mais e Maria também passou a ter 2 a mais, é natural que você concorde que essas novas quantidades também sejam o quê? Iguais. E isso realmente acontece, né? Se eu adiciono 2, se eu tenho uma igualdade e eu adiciono 2 em ambos os membros da igualdade, a igualdade permanece. Então vamos generalizar isso daí. Se eu tenho uma igualdade e eu adiciono um número em ambos os membros da igualdade, a igualdade permanece. E voltando para aquela igualdade original, se eu subtraio 3 de ambos os membros, por exemplo, vamos transformar isso numa situação real. Carlos vendeu 3 canetas dele, Maria perdeu 3 canetas dela. E aí o que acontece? Carlos vai ficar com C menos 3 canetas, Maria vai ficar com M menos 3 canetas. E essas novas quantidades, C menos 3 e M menos 3, são iguais, são diferentes? Ora, se as quantidades eram iguais, de Carlos e de Maria, se cada um deles ficou com 3 canetas a menos, também é natural você concordar que essas novas quantidades são o quê? Iguais. E é realmente isso que acontece. E qual é a conclusão que nós queremos tirar daí? Se você tem uma igualdade e você subtrai um mesmo valor de ambos os membros, a igualdade permanece. Outra, se eu tenho uma igualdade e agora eu multiplico a equação toda por 2, o que vai acontecer? A quantidade de canetas de Carlos vai ficar multiplicada por 2 e a quantidade de canetas de Maria vai ficar multiplicada também por 2. E essas novas quantidades são iguais? Ora, se essas quantidades eram iguais e agora Carlos duplicou sua quantidade e Maria também duplicou sua quantidade, então essas novas quantidades também são iguais. E aí podemos generalizar da seguinte forma: se eu tenho uma igualdade e eu multiplico ambos os membros pelo mesmo valor, então a igualdade permanece. A última, se eu tenho uma igualdade e eu divido, por exemplo, ambos os membros por 2, né, o que vai acontecer? Ora, a quantidade de canetas de Carlos vai ficar dividida por 2. A quantidade de canetas de Maria também vai ficar dividida por 2. E qual é a relação entre essas novas quantidades? Ora, se as quantidades originais eram iguais, se ambas as quantidades originais foram divididas por 2, então essas novas quantidades também são iguais. E aí, generalizando, se você tem uma igualdade e divide ambos os membros por um número diferente de 0, a igualdade permanece. E aí, para finalizar, vamos dar uma revisada geral aqui. Quantidade de canetas de Carlos é igual à quantidade de canetas de Maria. De preto, se eu adicionar 3 em ambos os membros, vai ficar o quê? C mais 3 igual a M mais 3. De azul, se eu multiplicar ambos os membros por 5, o que eu vou ter? 5C é igual a 5M. De vermelho, se eu subtrair 4 de ambos os membros, eu vou ter o quê? C menos 4 é igual a M menos 4. De roxo, se eu dividir ambos os membros por 7,
O que eu vou ter? C sobre 7 é igual a M sobre 7. E para uma revisão final da teoria, se eu tenho a igualdade, adicionei o mesmo valor em ambos os membros, a igualdade permanece. Subtraí o mesmo valor em ambos os membros, a igualdade permanece. Multipliquei ambos os membros pelo mesmo valor, igualdade permanece. E se eu dividir ambos os membros pelo mesmo valor diferente de zero, a igualdade também permanece. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Grande abraço. Até mais.